No vídeo de dica de hoje, eu quero falar sobre problemas com compressores em clínicas odontológicas. A dica que eu quero deixar hoje é bem relacionada com a umidade dentro desses compressores e na linha de ar comprimido até a cadeira. Então, se você é um dos interessados em manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos, fica aí até o final do vídeo que hoje a dica é bem legal. Bom, se você é novo por aqui, meu nome é Felipe Inhan, esse canal é voltado totalmente para dicas e tutoriais de manutenção de instrumentos e equipamentos odontológicos e no vídeo de hoje eu quero deixar uma dica sobre um dos principais problemas com compressores em clínicas odontológicas, que é a umidade dentro desses equipamentos e na linha do ar comprimido até a cadeira. Bom, tem muito técnico aí que já sabe disso, sabe que esse é um dos principais problemas, mas às vezes não sabe lidar com isso com o cliente, com o dentista. Não sabe nem orientar o dentista a como melhorar isso na clínica dele e às vezes até responder um questionamento do dentista. Então eu fiz um desenho aqui no quadro de dois compressores que são bastante vistos aí nas clínicas, tá? Um modelo convencional, que não é um compressor isento de óleo, que é esse aqui, maior, que todo mundo conhece aí, porque ele é de aplicação em vários outros segmentos, não é só da odontologia, né? E um aqui, que é o isento de óleo, que esse sim é muito aplicado nas clínicas odontológicas, principalmente as que são montadas em prédios comerciais, porque precisa de um lugar pequeno, muitas vezes ele fica praticamente no mesmo ambiente que a cadeira e o paciente, então ele precisa ser um equipamento menor, ele precisa ser menos barulhento, e esse tipo de equipamento dá essa condição. Eu nem vou falar de outras coisas aqui mais, de vazão, de tamanho de tanque, porque isso é uma coisa que eu já falei bastante em outras videoaulas, e eu acho que aqui a ideia é falar do principal problema que eu recebo muito chamado, inclusive, tenho muita coisa para contar sobre isso, que é a umidade dentro desses equipamentos. Então, toda clínica que tem ali o seu equipamento funcionando todos os dias, ele começa a juntar umidade aqui e essa umidade vai aumentando conforme o dentista ou o auxiliar não faz a drenagem. O que é a drenagem? É abrir a válvula que tem aqui embaixo e deixar essa água sair pelo menos uma vez ao dia, principalmente as clínicas que usam bastante, que estão ali na atividade o tempo inteiro, recebem muitos pacientes, sai um, entra outro, junta muita umidade, porque também, às vezes, esses equipamentos eles estão condicionados em lugares que já são úmidos, então piora ainda mais a situação. E aí, qual que é a reclamação do dentista? E depois o técnico às vezes não sabe direito nem responder, nem lidar com a situação. O dentista começa a sentir que o equipamento dele começa a acionar, ligar muitas vezes, praticamente fica ligado quase o tempo todo, principalmente se for tanques pequenos, ó. Principalmente se for equipamentos com tanques menores, porque o compressor vai enchendo de água. Além de prejudicar toda a linha ali, todo o sistema dele, inclusive os instrumentos de mão, tá? Mas como aqui a gente está falando de compressor, o que acontece? Eu já peguei, por exemplo, um compressor que estava pela metade de água, por incrível que pareça. Então, por aí você já vê que diminui a capacidade dele de armazenamento de ar, ele manda praticamente água na linha, os filtros que estão colocados na saída, principalmente, né, são aqueles filtros, alguns usados trios, né, filtros trios, alguns usam filtros separados, usam um filtro só aqui, enfim, eu já peguei filtros desse aqui quase até o topo de água, o filtro já não consegue mais nem deixar o ar passar direito, e aí o dentista começa a ter problema de acionamento muito no motor, como eu falei, que leva a queimar o motor.
ele tem perda inclusive de pressão, porque fica difícil para o ar caminhar, fica difícil para o ar passar, sendo que ele tem a resistência toda da água ali naquele percurso. Então tem muito técnico que não sabe exatamente disso e não sabe como lidar com a situação. Por exemplo, se é uma clínica que o dentista não consegue fazer essa drenagem, ele esquece, o auxiliar não consegue fazer, acaba esquecendo também, eu sugiro que você, técnico, fale para o seu cliente ou ofereça para o seu cliente um sistema de purgador automático. É uma válvula que você instala aqui, ela é ligada na energia elétrica e ela, de cada um tempo, porque ela é programada, né, ela é programável, então você programa, de cada um tempo ela vai abrir a válvula e ela vai fazer a drenagem sozinha, automática. Ah, vai custar um pouquinho caro para o dentista? Se ele não consegue fazer essa drenagem, antes ele pagar um pouquinho mais caro do que ele ter um motor queimado, do que ele ter um equipamento dele parado, em uma hora que ele mais precisa, por exemplo, em uma hora que ele tem muito paciente. Então, com isso, você também ganha o seu cliente, sabe? Você explica melhor a situação, o quanto prejudica um compressor não ser drenado, né? Pode prejudicar inclusive o motor, como eu falei, pode dar um superaquecimento, pode ter problemas de outra ordem mecânica. Aí já é uma outra questão que muita gente aí já sabe o que eu penso, né? Eu não faço consertos de parte mecânica de compressor, principalmente porque aqui na minha cidade tem muita casa especializada em fazer isso. Então, outra dica para você, se você tem aí na sua cidade muitas casas especializadas, não compensa para você fazer isso, porque não compensa nem para você nem para o dentista, porque o certo seria você deixar um equipamento para o dentista, para ele não ficar sem um compressor e não poder atender, né? Deixar um backup para ele. Essas casas especializadas em compressores, ela já faz isso para você, ela vai lá, retira o compressor do dentista, então você pode fazer uma parceria com essas casas especializadas, você atende bem o seu dentista, a casa vai deixar um compressor para ele enquanto o compressor dele estiver sendo arrumado. Ah, precisa trocar um pistão, por exemplo. Você vai precisar de se for você que for fazer esse trabalho, se você tiver habilidade, tudo bem também, pode fazer, acho que até válido. Mas você tem que lembrar que você precisa transportar, você precisa às vezes de um carro utilitário para transportar. Muitas vezes você precisa deixar, ou o dentista pede para você deixar um equipamento auxiliar, senão ele não consegue trabalhar. Então tudo isso, se você tiver todas essas opções e tiver todo esse diferencial para o seu cliente, provavelmente você vai fidelizar mais, provavelmente você vai ter um cliente aí para o resto da sua vida útil de profissão. Então essa é a dica que eu queria deixar. Converse com o seu dentista, explique para ele a importância de fazer uma manutenção preventiva, principalmente no que diz respeito à umidade. Qual é a preventiva aqui? Ou é você estar sempre ali na clínica dele, dando uma olhada se ele está conseguindo fazer essa drenagem, né? Se alguém está conseguindo fazer, ou sugerir para ele instalar um purgador automático. Tá? É uma coisa bem simples, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver um purgador automático lá. É uma coisa extremamente simples de instalar, vocês vão tirar ali a válvulazinha que vem original do compressor e vão colocar um purgador automático ligado na energia. Então super simples e resolve o problema do seu cliente. Legal, pessoal, uma dicasinha bem rápida, bem simples, mas acredito que vai ajudar muita gente aí. Se você é um dos interessados nessa profissão e quer conhecer mais, já sabe, acessa lá o nosso site, lá tem tudo que você precisa saber sobre essa profissão incrível. Um forte abraço e até o próximo vídeo.